Alguns encontros mudam uma vida inteira. Outros acendem uma chama que jamais se apaga. E há aqueles raros momentos em que o olhar de um homem cruza o olhar do Salvador. E tudo dentro dele se transforma para sempre. O sol ainda nascia sobre Betsaída quando Filipe caminhava entre as casas estreitas, como fazia tantas vezes. Os pés já conheciam aquele chão poeirento, o cheiro do mar, o peso da rotina. Ele era um entre muitos, invisível para os grandes, comum para os vizinhos. Mas naquele dia um olhar o encontrou. Um olhar que atravessava a pele, o tempo, os planos e chegava direto ao coração. Segue-me. Não havia promessa de riquezas, nenhum discurso impressionante. Apenas duas palavras, simples, profundas, irresistíveis. Filipe não hesitou, não pediu explicações, não quis saber para onde iria. Apenas soube que não poderia continuar vivendo como antes. Porque em Jesus havia algo que nenhum outro homem possuía, verdade viva, presença eterna. E no impulso do coração recém-alcançado, ele correu. Não guardaria aquilo só para si. Precisava contar a Natanael. Encontramos aquele sobre quem escreveram Moisés e os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Mas Natanael, com a razão ainda no controle, não acreditou. Podia vir algo bom de Nazaré? Filipe não discutiu, não tentou convencer, não argumentou com teologia. Apenas sorriu com esperança e respondeu com firmeza. Vem e vê. Foi assim que Filipe começou. Não com sabedoria refinada, mas com fé que convida, com alegria que transborda, com a urgência de quem entende que encontrou o Messias. Nos dias que seguiram, ele caminhou ao lado de Jesus, observava cada gesto, cada palavra, ouviu parábolas que falavam direto à alma, viu homens curados, corações libertos, multidões alimentadas. Mas, acima de tudo, viu amor como nunca imaginou ser possível. Filipe não era o mais eloquente, não era o mais ousado, mas possuía um dom raro. O coração que conecta, ele percebia os que estavam à margem. Sentia quando alguém buscava, mesmo em silêncio. Era ponte, era elo. Houve uma vez, em meio à agitação do dia, que alguns gregos chegaram com um pedido singelo: queremos ver Jesus. Eles não sabiam a quem recorrer. Procuraram Filipe. Ele hesitou. O coração bateu mais rápido. Ele não queria errar. Sabia que aquele pedido era importante. Procurou André. E juntos levaram os homens ao mestre. Filipe podia não saber tudo, mas sabia disso. Ninguém que deseja ver Jesus deve ser impedido. Naquela caminhada, ele também teve seus momentos de dúvida. Era humano, como quando Jesus o desafiou diante da multidão faminta. Onde compraremos pão para tanta gente? Filipe fez as contas. Pensou rápido. Nem 200 denários seriam suficientes. Ele não entendeu que aquela pergunta não era um teste de matemática, mas um convite à fé. Jesus sorriu. Pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou. Alimentou milhares. Filipe observava surpreso. Cada pedaço que surgia em suas mãos era um lembrete. Onde a fé termina, o milagre começa. Ainda assim, havia perguntas em sua alma. E na última ceia, quando o ambiente estava carregado de despedida, Filipe não conteve seu clamor. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus o olhou com ternura. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Foi nesse momento que ele entendeu. O rosto do Pai sempre esteve diante dele. Em cada gesto, cada lágrima, cada palavra de Jesus era o Pai revelado. Anos depois, quando a cruz já estava vazia, quando o túmulo já não continha o Senhor da vida, Filipe continuou, pregando, andando, apontando e dizendo sempre a mesma coisa que dissera a Natanael naquele primeiro dia. Vem e vê, porque sua missão não era ser o centro, era ser o caminho até ele. Com o passar dos dias, os passos de Filipe se tornaram cada vez mais firmes ao lado de Jesus. Mas nem mesmo a convivência constante com o Mestre o impedia de sentir, em certos momentos, o peso das próprias limitações. Porque seguir Jesus não significava não ter mais dúvidas. Significava enfrentá-las com o coração aberto. Foi em uma dessas ocasiões que algo especial aconteceu. Uma multidão se aproximava. Eram milhares de pessoas. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras. Haviam seguido Jesus até aquele lugar distante, afastado das vilas,
sem se preocupar com o que comeriam ou onde descansariam. Só queriam ouvi-lo. Só queriam estar perto. Jesus olhou para a multidão com compaixão e, de repente, se virou para Filipe. Onde compraremos pão para que todos esses comam? A pergunta caiu como uma pedra no coração de Filipe. O mestre olhava diretamente para ele, como quem espera uma resposta. Mas o que se podia dizer? Como alimentar tanta gente? Eram mais de 5.000. Filipe tentou calcular rapidamente. Fez o que qualquer homem comum faria. Pensou nos custos. Raciocinou com lógica. E respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Era verdade. Mas Jesus não estava pedindo números. Estava revelando o quanto o coração de Filipe ainda precisava aprender a confiar. Aquela pergunta não era sobre pão, era sobre fé. Enquanto o silêncio pairava entre eles, André trouxe um menino. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Nada demais, nada que resolvesse. Mas era o que havia. Então, diante de todos, Jesus deu graças. Quebrou o pão e distribuiu. E os pães não acabavam. Os peixes não cessavam. Como se uma fonte invisível jorrasse provisão sem fim, a multidão foi saciada. Todos comeram, todos ficaram satisfeitos. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Filipe observava em silêncio. Cada gesto de Jesus o desconcertava. Porque ali não havia truque, não havia mágica. Havia um milagre simples e poderoso. Confiar antes de entender. Entregar o pouco nas mãos certas. Saber que o impossível só é impossível quando não está nas mãos de Deus. Aquela multiplicação ficou gravada em seu espírito. Não apenas como um milagre visível, mas como um convite para olhar além da razão. Como se o próprio céu dissesse: não tente entender tudo, apenas confie. E Filipe precisava aprender isso, porque sua mente ainda buscava explicações. Seu coração ainda oscilava entre fé e lógica. Era fácil seguir Jesus nos dias de glória, quando os milagres brotavam diante dos olhos. Mas e quando o entendimento falhava? E quando o caminho parecia escuro? Jesus sabia. E por isso o testava, o ensinava com paciência. Houve outra ocasião em que alguns estrangeiros chegaram até ele. Eram gregos, homens de outra cultura, mas que também haviam ouvido sobre Jesus. Eles o procuraram com um pedido simples e profundo. Queremos ver Jesus. Filipe não soube o que fazer. Ficou em silêncio. E mais uma vez, seu coração hesitou. Ele não era o tipo de homem que tomava decisões rápidas. Pensava demais. Sentia o peso de cada escolha. Não queria errar. Não queria ser irreverente. Não queria afastar aqueles que buscavam. Então procurou André. Compartilhou o pedido. E juntos levaram os gregos até Jesus. Não houve reprovação, nenhuma repreensão, porque mesmo na dúvida, Filipe havia escolhido levar outros até o Salvador. E isso, mais do que respostas perfeitas, era o que o céu valorizava. Filipe era assim. Nunca foi o mais impulsivo, como Pedro, nem o mais íntimo, como João, mas possuía um dom raro, a sensibilidade para perceber os que buscavam. E mesmo em seus medos, ele sempre encontrava uma maneira de apontar para Jesus. Aquele episódio com os gregos acendeu algo novo dentro dele, a percepção de que o Evangelho não era só para os filhos de Israel, que o mestre que ele seguia era luz para todos os povos, e que sua missão ia muito além do que imaginava. Jesus enxergava tudo isso em Filipe. Por isso o escolheu, por isso investia tempo em sua alma, porque sabia que por trás daquele homem cauteloso havia um coração que desejava profundamente crer. E Filipe a cada dia dava passos mais firmes, porque sua fé, embora nascida da dúvida, estava crescendo com raízes profundas, alimentada não apenas pelos milagres, mas pela presença constante do Mestre que nunca desistia dos seus. E assim, o homem que um dia respondeu com cálculos, agora aprendia a responder com fé. Os dias ao lado de Jesus moldavam Filipe em silêncio. Não era necessário muito barulho para que as coisas mais profundas se transformassem dentro dele. Às vezes bastava um olhar, uma pausa ou um gesto simples. Jesus não apenas ensinava com palavras, mas com a maneira como caminhava entre as pessoas, como tocava os esquecidos, como ouvia os invisíveis. Filipe prestava atenção em tudo.
Ele não era um homem de discursos longos. Preferia observar. E por isso, quando estrangeiros apareceram entre a multidão, seu coração imediatamente captou algo diferente. Eles não falavam como os outros. Suas roupas eram de outro povo. Mas seus olhos tinham sede. E foi a ele que procuraram. Não a Pedro, nem a Tiago ou João. Foi a Felipe. Senhor, queremos ver Jesus. A frase ecoou por dentro como um trovão. Simples, direta, profunda. Felipe hesitou. Seu coração se apertou. O que fazer? Aqueles homens eram gregos. Não faziam parte do povo da aliança. Não sabiam das tradições. E ainda assim, queriam ver Jesus. O medo de errar era real. Felipe não queria atrapalhar. Não queria tomar uma decisão precipitada. Então buscou André, dividiu com ele o pedido. E juntos foram até o mestre. Jesus os recebeu. Nenhuma barreira foi erguida. Nenhuma pergunta sobre origem, religião ou história. Porque Jesus sabia que a sede de uma alma não é limitada por nações ou costumes. Ele era a água viva para todos. Felipe observava aquilo em silêncio. Pela primeira vez, entendia com clareza que o reino de Deus era maior do que Israel, que o amor do Pai não conhecia fronteiras, e que o homem que ele seguia era de fato a luz do mundo. Foi um divisor de águas em sua fé. Ele, que antes hesitava até diante da multidão faminta, agora enxergava com mais amplitude. A fé que antes era pequena e tímida, agora crescia com profundidade. E mesmo sem entender tudo, Felipe se permitia ser moldado. Havia uma beleza única em seu jeito de seguir Jesus. Ele não era veloz, mas era constante. Não era ousado, mas era fiel. E talvez por isso o mestre o tratasse com tanta ternura. Porque Deus conhece os ritmos de cada coração. Felipe começou a perceber algo novo. Seu papel não era brilhar, mas conduzir. Não era ter todas as respostas, mas levar as pessoas até aquele que as tinha. Isso o libertava. Ele podia ser simplesmente ponte. E não havia nada mais honroso do que isso. Passou a prestar ainda mais atenção nas pessoas. Nos gestos, nas perguntas, nos olhares. Sabia que muitos buscavam Jesus sem saber como chegar até ele. E se alguém, em algum momento, precisasse de ajuda para isso, ele estaria pronto. Sua sensibilidade aumentava. Sentia no espírito quando uma alma ansiava por mais. E com gentileza se aproximava. Não forçava, não pressionava. Apenas oferecia o que um dia ele mesmo recebeu. Um convite. Vem e vê. Essa frase tão simples tornava-se cada vez mais profunda em sua jornada, porque era tudo o que ele precisava dizer. O resto era com Jesus. Não era sobre convencer, era sobre mostrar. Não era sobre vencer debates, era sobre revelar o amor. Felipe não sabia ainda, mas esse dom de ligação o acompanharia até o fim. Onde quer que fosse, ele se tornaria um canal entre corações quebrados e o Salvador que restaura. Entre perguntas sem resposta e a presença que preenche o vazio. Foi nesse espírito que ele continuou, caminhando entre os discípulos, ouvindo as parábolas, testemunhando milagres, mas acima de tudo crescendo na arte sagrada de apontar. Enquanto os outros disputavam lugares, Felipe se contentava em servir. Enquanto alguns buscavam destaque, ele buscava almas. Não queria ser o centro da atenção, queria levar a atenção para Jesus. Essa era a sua missão, seu lugar, seu chamado. E por isso, mesmo quando não entendia tudo, mesmo quando o medo surgia, ele seguia, porque algo dentro dele havia mudado para sempre desde aquele primeiro dia, desde aquele primeiro olhar, desde aquele simples convite. Segue-me. E ele seguiu, com dúvidas, mas com fidelidade, com limitações, mas com entrega, porque Felipe havia entendido que, em um mundo faminto por sentido, a maior dádiva que alguém pode oferecer é um caminho até Jesus. E ele estava determinado a ser esse caminho, sempre. A sala estava em silêncio, um silêncio denso, quase sagrado. A mesa estava posta, as luzes eram tênues e o perfume do pão recém-partido ainda pairava no ar. Era a última ceia, um momento que parecia normal à primeira vista, mas que carregava o peso de algo eterno. Felipe sentia que algo estava para acontecer. Havia uma tensão nos olhos de Jesus, uma mistura de ternura e despedida. Ele falava com calma,
mas havia urgência em cada palavra. Os discípulos escutavam atentos, sem compreender totalmente o que se passava. A sombra da cruz já se aproximava, mas o amor do Mestre brilhava com ainda mais intensidade. Durante aquele jantar, Jesus falava de partida. Dizia que iria preparar lugar, que na casa de seu pai havia muitas moradas. Prometia voltar, prometia não deixá-los órfãos. Felipe ouvia, mas o coração se agitava. Como entender tudo aquilo? Como aceitar que aquele com quem haviam andado, a quem tinham entregue a vida, agora falava em partir? Como continuar se ele se afastasse? As palavras de consolo se misturavam com perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. Foi então que Felipe, com a sinceridade que sempre o acompanhou, rompeu o silêncio com uma pergunta carregada de desejo. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A frase saiu carregada de sentimento. Era mais do que uma dúvida teológica. Era um clamor, uma súplica do coração. Como se dissesse, precisamos dele, queremos vê-lo, ansiamos por mais. Felipe não queria teorias, ele queria presença. E então, o olhar de Jesus encontrou dele. Um olhar cheio de ternura, mas também de revelação. E com voz mansa, o Mestre respondeu: há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Aquelas palavras caíram como uma chuva suave sobre a alma de Felipe. Não havia reprovação, apenas verdade. E de repente, tudo fez sentido. Ele havia visto o Pai o tempo todo, no toque que curava os leprosos, no perdão oferecido à mulher caída, no abraço dado aos rejeitados, nas lágrimas derramadas por Lázaro, no sorriso oferecido às crianças. Ali estava o Pai. Felipe havia buscado algo que já possuía. Era como um homem que, com sede, procura por uma fonte sem perceber que carrega água nas mãos. Jesus era a manifestação viva do Pai, não apenas uma sombra, não uma imagem distante, mas a própria glória de Deus habitando entre eles. Felipe sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, não por tristeza, mas por gratidão. Ele foi compreendido. Sua pergunta, que poderia soar como fraqueza, foi recebida com amor. E sua fé, que ainda dava passos incertos, foi fortalecida por uma revelação eterna. A partir daquele momento, algo se firmou dentro dele. Um tipo de certeza que não dependia mais de sinais visíveis. Ele havia visto o que precisava ver. Havia tocado a eternidade no rosto de Cristo. Isso o bastava. A ceia continuou. Jesus lavou os pés de cada um. Partilhou o pão, entregou o vinho. Falou de traição, de abandono, de cruz. Mas para Felipe havia agora uma paz nova no peito. Uma paz que não dependia das circunstâncias, porque ele havia visto o Pai. Mesmo sem saber, aquele momento preparava Felipe para o que viria. Nos dias seguintes, tudo desabaria. O Mestre seria preso, humilhado, crucificado. O mundo pareceria escuro, a esperança enterrada. E muitos corações desmoronariam. Mas o coração de Felipe não seria o mesmo, porque ele havia compreendido. Mesmo no silêncio, mesmo no caos, mesmo diante do aparente fim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Essa verdade se tornaria sua âncora, sua direção, sua missão. Felipe não buscaria mais sinais. Buscaria refletir o que viu. Não tentaria mais explicar Deus com argumentos, mas com vida. Com passos firmes, com amor oferecido. Com palavras simples que apontavam para a fonte. E no fundo, talvez ele soubesse que um dia aquela mesa estaria vazia, mas a presença de Cristo permaneceria em cada gesto de fé, em cada ato de entrega, em cada alma tocada por um simples convite. Vem e vê, o tempo passou e com ele vieram os ventos da perseguição. O Cristo ressuscitado havia subido aos céus, e os discípulos agora carregavam nas mãos a semente do reino. Mas para Felipe, essa missão nunca foi um peso. Era propósito, era chamado. Ele não buscava aplausos, não desejava títulos, não tinha ambição de liderança. Mas onde quer que fosse, onde quer que estivesse, ele era o mesmo. O homem que levava outros até Jesus, em cada vilarejo, em cada estrada poeirenta. Felipe caminhava com a lembrança viva de tudo o que havia visto e ouvido. Ele não precisava de mais sinais, porque sua fé agora estava plantada em solo firme.
Ele havia visto o Pai em Cristo, e isso moldava tudo. Conta-se que em suas viagens missionárias, Felipe alcançou muitos corações. Alguns estavam endurecidos, outros confusos. Mas bastava um olhar, uma palavra, um gesto, e logo as barreiras começavam a cair. Ele não gritava, não confrontava com agressividade. Ele convidava. Vem e vê. E as pessoas vinham. Não porque Felipe fosse eloquente, mas porque sua vida carregava algo que o mundo não conseguia explicar. Uma paz serena, uma convicção humilde, um amor que não exigia nada em troca. Felipe sabia o que era ter dúvidas, sabia o que era hesitar. Por isso compreendia tão bem os que ainda estavam no começo da jornada. Nunca impunha, apenas caminhava junto e pouco a pouco apontava o caminho. Ele não era apenas um evangelista, era um intercessor, um cuidador de almas, alguém que preferia ouvir antes de falar. E quando falava, suas palavras tinham peso, não por força, mas por verdade. Certa vez, diante de um grupo que se opunha à fé, perguntaram-lhe por que ele insistia em seguir um homem que havia morrido numa cruz. Felipe não discutiu, não tentou vencer com lógica, apenas respondeu com suavidade: porque ele vive em mim. Não havia como refutar isso, porque os frutos estavam ali, visíveis. Onde ele passava, vidas eram tocadas, esperanças renasciam, lares eram restaurados. Tudo por causa de um nome que ele nunca deixou de honrar: Jesus. Os anos trouxeram marcas ao seu rosto. As mãos, antes ágeis, agora carregavam sinais do tempo. Mas sua fé não enfraquecia. Pelo contrário, amadurecia. E quando os dias finais se aproximaram, Felipe não demonstrou medo. Alguns dizem que ele foi martirizado, que enfrentou a morte como enfrentou a vida, com firmeza e paz. Outros contam que mesmo nos seus últimos momentos, ainda falava de Jesus, ainda convidava, ainda apontava. Não há muitos registros. Ele não deixou cartas como Paulo, nem escritos como João, mas deixou algo mais precioso. Uma vida inteira entregue ao propósito de revelar o Filho de Deus. E seu legado ecoa até hoje. Felipe nos ensina que não é preciso ser o mais forte, nem o mais rápido, nem o mais sábio. Basta ser fiel. Basta ser ponte. Basta ser aquele que, mesmo com dúvidas, escolhe continuar. Ele nos lembra que há poder em um convite simples, que grandes transformações começam com pequenos passos e que, mesmo sem entender tudo, é possível viver uma fé profunda, corajosa, real. Porque Felipe viu o Pai, e porque viu, ele foi transformado. E porque foi transformado, nunca mais foi o mesmo. Agora, tantos séculos depois, sua voz ainda sussurra em nossos corações. Sua vida ainda nos inspira. E sua mensagem, silenciosa e firme, ainda ressoa como um eco da eternidade. Vem e vê.